Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Taxa de desemprego fica em 11,1% no primeiro trimestre de 2022, melhor que a expectativa. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre deste ano, a menor para um trimestre encerrado em março desde 2016, mas 11,9 milhões de brasileiros não conseguem um emprego, apontam dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O resultado divulgado nesta sexta-feira, 29, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ficou abaixo do consenso Refinitiv, 11,4%, e do primeiro trimestre de 2021, 14,9%, e estável em relação ao quarto trimestre de 2021. A população desocupada, 11,9 milhões de pessoas, também ficou estável frente ao trimestre de outubro a dezembro, 12,0 milhões de pessoas, e caiu 21,7% ante o primeiro trimestre de 2021, 3,3 milhões a menos. Segundo a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Berengui, a estabilidade na desocupação é explicada pelo fato de não haver crescimento na busca por trabalho no trimestre, ao contrário de outros trimestres encerrados em março, quando havia aumento da procura por trabalho devido à sazonalidade. Se olharmos a desocupação em retrospecto, pela série histórica da pesquisa, podemos notar que no primeiro trimestre, essa população costuma aumentar devido aos desligamentos que há no início do ano. O trimestre encerrado em março se diferiu desses padrões, afirma Berengui. Apesar de a taxa de desemprego ter ficado estável nos dois últimos trimestres, a população ocupada caiu 0,5% entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre deste ano, menos 472 mil pessoas empregadas, e o nível de ocupação recuou 0,4 ponto percentual, para 55,2%, percentual de ocupados na população em idade de trabalhar. Já o rendimento real habitual foi de R$ 2.548, alta de 1,5% na comparação com o quarto trimestre, R$ 2.510, mais queda de 8,7% em relação a um ano atrás, R$ 2.789. A coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE diz que o aumento no rendimento em relação ao trimestre anterior. É importante se considerarmos que esse indicador vinha em queda desde o segundo trimestre do ano passado. Quando a participação dos trabalhadores formais aumenta, o rendimento médio da população ocupada tende a crescer, veja mais abaixo. Indicadores da PNAD Contínua de março de 2022. Taxa de desocupação, 11,1%, contra 11,1% no 4T21, e 14,9% no 1T21. População desocupada, 11,9 milhões de pessoas, contra 12,0 milhões no 4T21, e 15,3 milhões no 1T21. População ocupada, 95,3 milhões de pessoas, contra 95,8 milhões no 4T21, e 87,1 milhões no 1T21. Nível da ocupação. Percentual de ocupados na população em idade de trabalhar 55,2%, contra 55,6% no 4T21, e 50,9% no 1T21. Rendimento real habitual, R$ 2.548, contra R$ 2.510 no 4T21 e R$ 2.789 no 1T21. Melhora no mercado de trabalho. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, sem contar os trabalhadores domésticos, foi de 34,9 milhões de pessoas, alta de 1,1% ante o trimestre anterior, 380 mil pessoas a mais, e 10,7% na comparação anual, 3,4 milhões de pessoas. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado ficou estável ante o trimestre anterior, 12,2 milhões, mas subiu 19,3% frente a igual período de 2021, 2 milhões de pessoas a mais. O número de trabalhadores por conta própria, 25,3 milhões de pessoas, caiu 2,5% na comparação com o quarto trimestre, 660 mil pessoas a menos, e aumentou 7,3% frente ao primeiro trimestre de 2021, 1,7 milhão de pessoas a mais.
A coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE diz que o número de trabalhadores por conta própria caiu pela primeira vez após 5 trimestres e que 475 mil das 660 mil pessoas que deixaram de trabalhar por conta própria não tinham CNPJ. O número de trabalhadores por conta própria teve retração após 5 trimestres de aumento. No trimestre encerrado em março, essa queda no trabalho por conta própria respondeu pela redução no total da população ocupada, disse a pesquisadora. Informalidade menor impactada por essa retração, a taxa de informalidade caiu para 40,1%, redução de 0,6 ponto percentual. Os trabalhadores por conta própria sem CNPJ foram responsáveis por 2/3 da queda, 64%. Já o número de empregadores cresceu 5,7%, 222 mil pessoas a mais, e o trabalho formal respondeu por boa parte dessa alta. 186 mil desses empregadores tinham CNPJ. Além disso, a categoria dos empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 1,1%, 380 mil pessoas a mais, para 34,9 milhões de pessoas. Essa categoria cresceu pelo 4º trimestre consecutivo, porém em percentual menor ao observado nos trimestres de 2021, respectivamente. Segundo, 1,8%, terceiro, 4,4% e quarto, 2,9%, trimestres, afirma Berengui. Embora tenha reduzido o ritmo de crescimento, a expansão do emprego com carteira vem contribuindo para um gradativo aumento da formalidade. A PNAD contínua é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país, segundo o IBGE. A amostra da pesquisa por trimestre é de 211 mil domicílios, e cerca de 2 mil entrevistadores do Instituto trabalham na pesquisa, em 26 estados e no Distrito Federal. População empregada. Empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, exclusive trabalhadores domésticos, 34,9 milhões de pessoas, contra 34,5 milhões no 4T21 e 31,5 milhões no 1T21. Empregados sem carteira assinada no setor privado, 12,2 milhões de pessoas, contra 12,2 milhões no 4T21 e 10,2 milhões no 1T21. Trabalhadores por conta própria, 25,3 milhões de pessoas, contra 26 milhões no 4T21 e 23,6 milhões no 1T21. Trabalhadores domésticos, 5,6 milhões de pessoas, contra 5,6 milhões no 4T21 e 4,7 milhões no 1T21. Taxa de informalidade, 40,1% da população ocupada, ou 38,2 milhões de trabalhadores informais, contra 40,7% no 4T21 e 39,1% no 1T21. Subutilização da força de trabalho, taxa composta de subutilização, 23,2%, contra 24,3% no 4T21 e 29,6% no 1T21. População subutilizada, 26,8 milhões de pessoas, contra 28,3 milhões no 4T21 e 33,7 milhões no 1T21. População subocupada por insuficiência de horas trabalhadas, 6,5 milhões, contra 7,4 milhões no 4T21 e 7,1 milhões no 1T21. População fora da força de trabalho, 65,5 milhões de pessoas, contra 64,6 milhões no 4T21 e 68,8 milhões no 1T21. População desalentada, 4,6 milhões de pessoas, contra 4,8 milhões no 4T21 e 5,9 milhões no 1T21. Percentual de desalentados na força de trabalho, 4,1%, contra 4,1% no 4T21 e 5,5% no 1T21. Cadastre-se na newsletter do Zero ao Topo e receba histórias de sucesso do mundo dos negócios.